Vamos ganhar um ponto quem chegar nisso, né? A fórmula tanto da termodinâmica como da estatística, né? Eu colocaria ali algumas fundamentais, né? Algumas expressões fundamentais e você chegaria nela. É simples se vocês derem uma olhada, né? Então, se vocês quiserem pensar isso, quem sabe na aula que vem. O que vocês acham? Não é legal? Na aula que vem já é diferente. Não, na aula que vem. Então, bom, gente, antes de começar esse assunto hoje, a indústria de borracha ela tem uma característica típica, né, que é a quantidade grande de aditivos, né? Às vezes você tem 10, 15 aditivos na formulação, né? Isso é uma coisa bem característica da indústria de borracha, né? E aí a gente fala de alguns aditivos, né, como vocês podem olhar aí na ementa, né? Meio que a gente já falou 1.1 e 1.2. Daqui para frente a gente vai falar do 1.3 e 1.4. Então você tem uma quantidade muito grande de aditivo, né? E em teores altos, né? Principalmente as cargas, né? Obviamente, quando a gente fala disso, a gente pensa, sei lá, em pneus, né? E tem compostos que não vão ter tantos aditivos assim, né? Sei lá, luvas, por exemplo, né? Você tende a ter menos aditivos. Mas mesmo assim, um simples sistema de cura tem 3 aditivos ali no mínimo, tá? Então você tem uma quantidade muito grande de aditivos. E considerando que a maioria deles tem um certo teor de carga alto, você precisa de equipamentos bem robustos para fazer a mistura, né? Então você pode pensar, né, nas etapas do processamento de borracha como uma mistura prévia, uma espécie de pré-moldagem aqui, né? E uma moldagem final, né? Senão pode variar de acordo com a aula aqui, tá? E a moldagem final, né? Em que essa moldagem final, em regra, vai envolver a vulcanização, tá? Então, quando a gente pensa nos equipamentos aqui, a gente vai pensar em quê? No bamble, né? Que é um equipamento muito robusto. Ou então um moinho aberto de rolos, tá? Podendo ter outros. Você pode até fazer em extrusoras, mas é muito menos comum na indústria típica de borracha, tá? Na indústria tradicional, existem uns contínuos, né? Inclusive a capa desse livro aqui é com um equipamento desse contínuo, tá? Esses dois aqui são embatelados. Pré-moldagem, normalmente você vai pensar em quê? Numa extrusão e numa calandra, tá? Calandragem. Existe a possibilidade de aqui ser a etapa final, tá? Ou seja, se isso aqui for seguido de uma vulcanização, por exemplo, recobrimento de fios. Se você fizer um recobrimento de fios com borracha, isso aqui vai ser a etapa final. Se você fizer uma extrusão, por exemplo. E aí você só vai vulcanizar, vai passar por uma região lá de vulcanização. Mas na maioria das vezes, não ocorre essa etapa aqui. Isso aqui, a maioria das vezes, você dá apenas uma pré-formagem, por exemplo, fazer uma banda de rodagem de pneu, né? Você apenas faz uma tira lá, digamos assim, para depois fazer uma moldagem final, né? E aí vai envolver, por exemplo, um processo de autoclave, né? Ou seja, você vai moldar e levar para o autoclave para ter a vulcanização, né? Então você pode encarar isso aqui a maioria das vezes como apenas para dar um formato adequado ali, né? E depois ter uma moldagem final. E aqui você vai pensar em quê? Injeção, compressão, transferência, e outros, tá? E aí, nesse momento aqui da moldagem desses 3 aqui, que vai ter uma vulcanização, tá? Você pode pensar o processo assim. Então aqui, a etapa fundamental é exatamente o que vai ser essa primeira prova aí, tá? Falar um pouco desse processo de mistura dos aditivos envolvidos, exatamente porque a quantidade é muito grande, né? E aí, a extrusão, por exemplo, ela é bem diferente da extrusão, né, de polímeros convencional, né? Porque você não visa a mistura de aditivos, né? Você visa mais dar uma forma, tá? Então, são equipamentos normalmente com menos razão de compressão, né?
com menos atrito, menos razão, né, de compressão, né? Porque você não tem o objetivo de fundir o material, homogeneizar, tudo aquilo que você vê lá na hora de um plástico, tá? Então, hoje em dia, o equipamento mais importante é o bambu, tá? Isso aqui é usado mais como, digamos, teste de formulação, né? Teste de formulação, às vezes apenas para adicionar o agente de cura. Por quê? Porque às vezes, se você vai adicionar numa etapa só no bambu, pode ser que a cura ocorra prematuramente, você não quer que isso aconteça, né? A vulcanização tem que acontecer apenas depois da moldagem final, né? Mas como tem muito atrito e tal, a temperatura pode aumentar a tal ponto de você perder a formulação, né? Então, às vezes, você pode descarregar o material sem adicionar o agente de cura e adicionar na etapa extra, né? Ou então, uma empresa que vai trabalhar com formulações menores e trabalha com moeda de rolos. Por que hoje em dia só usa bambu? Porque ele é muito mais versátil, ele é muito mais, a produção é maior, a homogeneidade é maior, que depende muito mais do operador. Vou falar muito mais disso mais pra frente, tá? Então, depende muito do cara que está adicionando cada aditivo lá. Aqui não, você joga dentro do equipamento fechado e ele vai misturar lá por conta própria, tá? Então você tem uma versatilidade muito maior no bambu e você produz uma quantidade infinitamente maior, tá? Se você olhar aqui, às vezes são ciclos de 7 minutos, né? Tem várias formulações aqui, né? Que às vezes dura 7 minutos, uma mistura pesada, assim, de muita carga mesmo, né? Enquanto você passaria às vezes até 2 horas para fazer a mesma quantidade no moinho aberto de rolos, tá? Podendo ter uma variabilidade muito grande entre um lote e outro, a depender, por exemplo, do operador e etc, tá? Então o bambu tem essa vantagem aí. Ok? Então, tendo falado isso, né, a gente vai falar de alguns aditivos agora, né, como se fosse meio que na ordem aí, né? E a gente vai falar, o primeiro deles já são os peptizantes, tá? Sim, e antes disso, aí tem essa primeira questão, né, que você sempre vai ver em formulação de borracha, né, os caras falando em partes por 100, tá? A unidade normalmente usada é o PCR, né, ou PHR, tá? Partes por 100 de borracha, tá? Partes por 100 de borracha. Então isso aqui é a unidade mesmo, você vai ver qualquer formulação disso aqui, tá? Ah, usou quanto de negro de fumo? Usou 30 PCR. Então vai ser, para cada 100 lá, sei lá, 100 kg de borracha, usa 30 kg de negro de fumo, né? Então isso aí seria o 30 PCR, tá? Então partes por 100 de borracha é a unidade normalmente usada, né? PCR é o PHR. E o que mais? E uma coisa muito comum que você vai ouvir falar, por exemplo, em termos de viscosidade, né? Ou seja, uma medida de massa molar de borracha normalmente é falado como viscosidade imune. Né? É um tipo de medida de massa molar muito falado nessa área de borracha. Então, a viscosidade imune, apesar de ser uma medida de torque, né? É a unidade mais usada aí para falar de massa molar de borracha, tá? Então tem uma norma lá que é um dos trabalhos que eu passo para vocês, para vocês entenderem exatamente como é que faz essa medida aí de viscosidade imune, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta aí está respondida, né? Então é o seguinte, se você olhar muitas situações, principalmente envolvendo a borracha natural, na hora de fazer uma mistura dessa de composto de borracha, você vai ver que inicialmente às vezes o cara coloca só a borracha lá, tá? Sei lá, blocos são blocos na maioria das vezes, né? Você pode ter a borracha em pellet, pode ter a borracha até em pó, mas o mais comum são blocos mesmo, tá? Ou às vezes chamado de fardos também, né? São blocos normalmente padronizados, de 30 e poucos quilos, né? E o bambu ele aceita isso, você joga um blocão lá dentro, ele engole aquele bloco lá tranquilo, não precisa diminuir, não precisa diminuir o tamanho da partícula não, ele aceita um blocão e consegue processar, consegue entre esses rolos, né, que caracteriza o bambu. Deixa eu ver se tem um desenho aqui para mostrar para vocês. Tem muito vídeo legal, tá, que eu mando para vocês, fundamental assistir, eu mando os endereços lá.
sei lá, um bumper é um negócio desse aqui, né? Você tem 2 rotores e uma câmera, né? E você joga o material aqui por cima, né? Você tem um pistão aqui que sobe, quando ele sobe, fica aberto para você jogar o material para dentro. Então, como eu estava dizendo, você pode jogar blocos de 30 quilos aqui, que ele aceita tranquilamente e mistura isso, tá? Apesar de você também poder trabalhar com pellets, né? Como eu falei, o mais comum são esses blocos, tanto borracha natural como sintética, né? E obviamente que existe um método alternativo, que é o processamento do látex, né? Eu esqueci de falar aqui, né? Apesar da maioria dos processos você poder pensar assim, existe o processo via látex, tá? Nesse caso você pode fazer um produto, sei lá, uma luva, como eu estava dizendo, um preservativo, por exemplo. Você trabalha a partir do látex, tá? Então, tem a moldagem por imersão, né? É simplesmente fazer a imersão do molde no látex e aí vai formando uma camada naquele molde e aí você gera, por exemplo, luvas ou preservativo, tá? São métodos alternativos, mas o mais comum é envolvendo isso aqui com grande quantidade de carga, tá? Então, o primeiro aditivo aí que a gente está falando é o peptizante, né? Então, você vai ver que em muitos processos envolvendo a borracha natural, às vezes o cara coloca dentro do bambure a borracha ali por 1 minuto, sozinha, né? Podendo ter a carga também, mas vamos pensar nela sozinha por enquanto. O cara coloca ali por 1 minuto, para depois colocar outros aditivos, sendo que durante esse 1 minuto aí, ela passa por um cisalhamento, podendo ter sido adicionado esse primeiro aditivo aí, que é o peptizante, tá? Então, qual é o objetivo do peptizante, né? Ou qual é o objetivo do processo de mastigação, antes de falar do peptizante? Então, vamos direto à pergunta aí. Porque a mastigação é uma das primeiras etapas do processo da borracha. Então, a mastigação seria isso aí que eu falei. Colocar a borracha dentro do bambure por 1 minuto lá. Então, mastigar, certamente, qual seria o objetivo disso? Se eu chamo isso de mastigação, o que seria mastigar? Diminui o quê? Massa molar. O objetivo é quebrar a cadeia mesmo, tá? Então a mastigação tem o objetivo de... Por que é uma das primeiras etapas? Porque o cara tem o objetivo de reduzir massa molar e facilitar a incorporação dos outros aditivos, tá? Então, por que associado mais à borracha natural? Exatamente. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí. Por que os caras fazem um processo de mastigação mais comumente com a borracha natural e não com as outras? Por causa da regularidade que ela tem do maior regularidade? Maior regularidade? Não, porque ela tem essa característica, né? Da cadeia ser regular, sim. Mas quebrar a cadeia não seria essa a resposta. Vamos para a próxima. Tem aluno novo ali hoje, eu não tinha visto não. E aí, gente? Por que os caras fazem mastigação na borracha natural e é pouco comum fazer nas outras? Tem a ver com a massa molar dela? Tem. Vai, Cássio, você falou o quê? Eu vou te chamar massa molar mesmo. Não, você falou mais do que isso. Falou que eu ouvi. Eu só falei massa molar que é muito grande. Exatamente por isso. Então por que eles não fazem na outra, na sintética? Porque a sintética, eles já controlam a massa molar que eles querem. Concorda comigo? A borracha natural não tem como controlar, não. Ela sai da árvore lá com a massa molar grande, que é típico da borracha natural, tá? Essas outras aí, você pode controlar. Outra coisa que você pode também adicionar a essa resposta é o fato de
simplesmente ser mais difícil, tá? Ser mais difícil, ou seja, muitas borrachas, por exemplo, o SBR, que seria a borracha sintética mais usada, ela é considerada de difícil mastigação, tá? Porque a quebra de cadeia é mais difícil, tá? Quebrar a cadeia com... O fato de ter um grupo CH3 lateral lá associado à borracha natural facilita a quebra das cadeias, tá? Então, a borracha SBR ela é mais saturada e também tem anel aromático que dificultam a quebra de cadeia, tá? Então, não só ela como outras. A borracha clorada, né? A borracha nitrílica. O fato desses outros terem grupos laterais que são normalmente têm afinidade com elétrons dificulta a quebra dessas cadeias, tá? Então, a borracha natural tanto é necessário como é natural que as borrachas sintéticas sejam mais difíceis de mastigar, né? Mas para que você vai vender uma borracha para quebrar a cadeia dela? Você já vende na massa molar que você quer, né? Se ela é sintética. Vamos lá, quais os dois equipamentos mais comuns, né, onde se faz a mastigação? Os dois lá de cima, tá? Bâmbula e moinho aberto de rolos, tá? Então, gente, mastigação nada mais é do que uma ação de cisalhamento, tá? Por equipamentos tradicionais de borracha. Simplesmente uma etapa anterior à adição dos aditivos, embora a gente vai falar que o peptizante pode ajudar nisso aí daqui a pouco, tá? Oi. Pode usar moinho de faca? Pouco comum, tá? Pouco comum no dia a dia, tá? Mas, sei lá, tem a impressão que talvez no laboratório funcionasse. Talvez no laboratório pudesse até funcionar, mas eu nunca vi assim um relato sobre isso, não. Vamos lá. Bom, gente, eu queria que vocês analisassem essa curva aí agora. Fizessem uma conclusão mesmo, tá? Então vamos lá, analise a curva a seguir. Por que o formato é em U? O que são as 3 linhas tracejadas? E explicar molecularmente. Redução de viscosidade. Hã? Na verdade, não é redução de viscosidade. É redução de viscosidade. Oi? Não, é redução de viscosidade mesmo. Mas isso é um gráfico. Não, o eixo Y. Não, o eixo. É. Quanto maior aqui, maior a redução aqui. Isso. Quanto maior, maior a redução de viscosidade. Isso, ou seja, a viscosidade é menor. Quanto maior no eixo Y, menor a viscosidade. Isso é uma curva tradicionalíssima, tá? Qualquer livro de borracha tem essa curva aí. O lugar principal de trabalho com borracha no Brasil é no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, né? No IMA, tá? Instituto de Macromoléculas.
Quem quiser trabalhar com borracha no Brasil mesmo, estudar, tem que ir para lá. Até seringueira tem lá, tá? A professora contou que ela plantou. Ela deu um curso ano passado lá no CBPOL e ela falou que ela plantou. No CBPOL? Foi CBPOL. E aí? Bom, então vamos lá. Você tem uma curva tracejada aí descendo, né? E uma curva tracejada subindo. Então essa curva cheia, digamos assim, ela é resultante, né? Ou seja, é como se fosse a soma da tracejada descendo com a tracejada subindo, tá? A tracejada descendo significa o quê? Se a temperatura aumenta, a mastigação é mais eficiente ou menos eficiente? Menos eficiente, né? Então a curva tracejada descendo está dizendo o quê? Se a temperatura aumentar, não vai ser eficiente essa mastigação aí. Então a gente está falando de uma mastigação puramente mecânica, tá? Ou seja, a mastigação devido ao cisalhamento, ok? Então, se aumentar a temperatura numa mastigação puramente mecânica, não vai ter um rendimento bom de redução de viscosidade, tá? Alguma explicação? Oi? Aumenta a temperatura? Aumenta a tensão? Ou diminui? Diminui, né? Se a viscosidade é menor, não é isso? Se a viscosidade é menor, a tensão é menor, né? Concorda ou não? Não, mas é porque esse eixo fica me deixando confuso. Quanto mais alto, menor é a viscosidade. Quanto mais alto, menor a viscosidade. Isso quer dizer o quê? Que o processo conseguiu mastigar bem. Então, se você faz uma mastigação em temperatura baixa, a viscosidade cai muito. Se você aumentar a temperatura, a viscosidade não vai cair muito. Então, ela vai ficar alta. Então, a eficiência do processo de mastigação diminui. Tá ok? Não. Ah, tem que dizer sim. Calma aí. É porque, ó, quando você está falando dessa primeira curva que está aqui. Descendo, descendo. Então, aí lá embaixo, no final dela, por exemplo, a temperatura está alta. 100 e tantos graus, é. E aí a eficiência está baixa. Isso. Porque a viscosidade está alta. Porque, não, nesse caso aí, sim, exatamente. Ou seja, se você fizesse um processo de mastigação meramente mecânico, nessa temperatura alta aí, você não ia conseguir quebrar muita molécula. Porque a viscosidade alta, baixa, devido à temperatura alta, né, não vai, devido à temperatura, não é viscosidade devido à quebra de cadeia. Entendeu? O que eu estou dizendo agora aqui. Quando você aumenta muito a temperatura, a viscosidade cai por causa do efeito de temperatura. E aí não vai conseguir quebra de cadeia. E, portanto, que essa redução de viscosidade aí, Mooney, que seria numa temperatura fixa, ou seja, um ensaio depois, ia indicar que não quebrou cadeia. Mas aí ela falou assim, que a tensão aumenta. Isso que a tensão diminui. Numa temperatura maior, a tensão diminui sobre o polímero. Se você aumentar a temperatura, a tensão de cisalhamento no polímero, ela diminui. Isso para relação? Sim. Você tinha falado de colocar cerveja? Um material, como é que chama? Material vulcanizado, né? Aqui não. Aqui você está falando de processão a um fluido, né? É um fluido polimérico. Se você aumenta a temperatura, a viscosidade cai. Né? Agora, não é essa a viscosidade do eixo Y ali, não. É a viscosidade do fluido lá. Então, a viscosidade cai e a tensão sobre ele cai. Você pode até pensar também com o próprio tempo de relaxação. Se a temperatura aumenta, o tempo de relaxação aumenta ou diminui? Diminui. Então, ela tem um caráter mais viscoso e não elástico. Então, se você aplica uma tensão, ela consegue mudar de conformação sem acumular aquilo e quebrar. Porque se ela acumular aquela tensão com ela, ela quebra.
né? Então você pode pensar isso tranquilamente por essa forma também. À medida que aumenta a temperatura, aumenta o caráter viscoso, que não é aumentar a viscosidade, aumenta o caráter de fluido. Se aumenta o caráter de fluido, ela tende muito mais a dissipar um esforço aplicado do que acumular e de repente quebrar a cadeia. Tá ok, gente? Mas eu ainda não entendi muito bem. Porque olha só, a curva desceu. Sim. Aí lá no finalzinho dela, a viscosidade dela tá alta ou baixa? A viscosidade do ensaio feito depois de Mune, que é exatamente o eixo Y aí, estaria uma viscosidade alta pelo fato de não ter quebrado cadeia. Tá? Mas não é na hora do processar. Na hora de processar, que eu estou falando aí, quando a temperatura está alta, a viscosidade cai pelo efeito da temperatura. E exatamente essa redução de viscosidade que faz com que a tensão sobre o material na hora do processamento caia e, portanto, não vai ter quebra de cadeia. Mas se você pegar esse material e for fazer um ensaio lá, Mune, sei lá, um ensaio de viscosidade típica, numa outra temperatura, você vai ver que a viscosidade vai ser alta. É importante entender agora, tá, gente? Eu não tô entendendo ainda. Alguém entendeu? Entendeu? Então vamos entender, gente. Vamos entender e me ajuda Se a aí. gente chama de redução de viscosidade, que eu não estou entendendo. Eu não estou olhando a viscosidade, estou olhando o tanto que ela caiu, é isso? Porque o tanto que ela caiu devido ao efeito do processamento. Do processo. Então você processou, não, você processou ela para ver se quebrou cadeia. Para ver se quebrou cadeia. E depois você vai fazer um ensaio padronizado lá e vai colocar no eixo Y aí. Você pegar a temperatura desse processo e ver quanto de viscosidade coloca. Isso aí depois você vai fazer um ensaio numa temperatura constante lá e ver o quanto ela reduziu devido à quebra molecular. Mas então, por que o gráfico é redução de viscosidade por temperatura? Então, essa temperatura aí é a temperatura em que você fez a mastigação. Então, a temperatura em que você fez a mastigação é o eixo X. Lá no eixo Y é a medida da viscosidade padronizada. Ou seja, qual foi o efeito da mastigação na quebra molecular. Tá? E não a temperatura em si do ensaio ter aumentado ou diminuído a viscosidade ali. E sim se ela proporcionou ou não quebra de cadeia. Oi, alguém falou ali? Foi Vinícius? Você falou? Alguém ia falar alguma coisa? Alguém me chamou? Chamou não? Acho que seria mais ou menos assim, a mesma leitura que você tem para cima do eixo Y, assim, a mesma coisa que você lê como redução de viscosidade seria como se fosse também eficiência da mastigação. Eficiência da mastigação. Seria mesmo. Melhor ainda. Né? Então, se você está com valor alto, significa que processar em temperatura baixa, a eficiência da mastigação é maior. É melhor do que até tira essa complicação aí. Né? Porque aí você Gerar um termo que pode confundir com esse outro aí que eu estava falando. Tá? Isso tem a ver, Alexandre, quando no processo de reciclagem de borracha, quando está fazendo esse corte, você fazer em temperatura baixa para você conseguir aumentar a eficiência do corte, mas aí já seria Não. ele já está. Ali já está vulcanizado. Isso. Aí a questão é meramente a dificuldade que você tem em cortar a borracha. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais frágil, digamos assim, fica e você corta mais fácil. Não teria, apesar de ter muita relação. Tem muita relação. Você poderia tranquilamente fazer uma analogia aqui, porque queira ou não, quando a temperatura é maior na borracha vulcanizada, ela também tem, digamos assim, sei lá, você está fazendo com que ela tenha uma flexibilidade ali e seja mais difícil. É como se o cara estivesse buscando abaixar assim, um valor abaixo do TG. Muitas vezes você faz coisa criogênica, né? Exatamente para que você abaixe da TG e aí tem um corte mais fácil, né? Para vários materiais, não só borracha, como outros plásticos também. É muito difícil você cortar a borracha, né? Às vezes esquenta pra caramba. Vamos lá, segunda parte aí. Por que começa a subir depois? Aí seria a segunda curva tracejada, a inferior, tá? A menor. A inferior aí.
Então aí do lado já está dizendo o nome. Existe um tipo de mastigação que ele pode ser feito pela ação, como se fosse uma degradação, tá? Uma ação termooxidativa, né? Então, se você aumenta a temperatura, é de se esperar que a tendência é que tenha mais reações, né, de degradação, digamos assim, de quebra de cadeia, por essa ação termooxidativa. E ela só é mais eficiente em temperatura maior. Então você vê que essa linha tracejada aí, ascendente, né, ela aumenta à medida que a temperatura aumenta. Ou seja, a mastigação termooxidativa, digamos assim, ela é mais eficiente em temperatura maior. Por quê? Porque tende a ter mais reações químicas quando a temperatura aumenta, tá? E no outro caso, estava tendo efeito só da parte mecânica. Mecânica, cisalhamento, isso. Aí que entra a questão do peptizante. O peptizante, gente, é um aditivo que tem a função de facilitar a quebra molecular, tá? Então você vai ver que ele é exatamente essa terceira curva tracejada aí, mais em cima, ou seja, ela é subindo também, mas ela está acima da outra. Então isso quer dizer o quê? Que aumenta a eficiência das reações termooxidativas que a gente falou, tá? Então isso quer dizer o quê? Ocorre um número maior de quebra de cadeias em temperaturas menores, tá? Então você pode pensar um peptizante como se fosse um catalisador de quebra molecular, tá? Então, ele tem a função dessa catálise, né, das reações termooxidativas, e também ele tende a se combinar com os radicais gerados, né, no momento que a cadeia se quebra, impedindo a recombinação, tá? Porque se a cadeia... tá, é porque tem mais coisa embaixo que a gente vai repetir de certa forma isso aí. Tenta quebrar a cadeia impedindo que voltasse. Assim, ele tende a catalisar a quebra, ou seja, facilita, numa temperatura menor você vai ter um maior número de quebras de cadeias, e ele tende a se combinar com esses radicais gerados, né, impedindo a recombinação, né? Coisa que o oxigênio pode fazer, né, quando não tem o peptizante lá, tá? Então, se vocês olharem aí... tá, então tá entendido aí essa questão, né, do gráfico? Beleza. Então a borracha natural, só mais um detalhe aqui, né, ela é típica, assim, quando a quebra molecular acontece, ela tende a ter mais cisão, tá? Ela tende a ter mais cisão. Porque o SBR, por exemplo, às vezes tende a ter um certo número de reticulação, né? Toda degradação de polímero tem como consequência cisão, reticulação ou geração de duplas, né? Você pode pensar de forma bem geral assim. No caso da borracha natural, você tende a ter um número maior de cisão, tá? O fato de ter um grupo CH3 lá explica bem isso aí. Vamos lá. O que é a peptização química? Respondendo agora. É um processo de quebra, né, molecular, né, auxiliada pela presença de um composto químico chamado peptizante, tá? Então ali em cima já está falando o que é peptização? Mastigação catalisada, tá? Então ela está associada a processos termooxidativos, tá? E não mecânicos. Vamos lá. Analise os 3 esquemas a seguir. Então vamos olhar primeiro esse logo que está embaixo aí. O que é isso? É só para a gente analisar o que é isso, tá? O que significa esse desenho aí? Na presença de oxigênio
você tem uma cadeia polimérica de borracha, e o que aconteceu com ela? Houve uma cisão molecular, né? Pela ação da energia mecânica. Então, aí seria uma mastigação típica, né? Mastigação mecânica, né? Aí você tem duas possibilidades aí. Quais são as duas possibilidades? Presença ou não de oxigênio. Se não tiver oxigênio presente, o que pode acontecer? Recombina e, portanto, é eficiente? Não é eficiente o processo, tá? Então, o oxigênio ele tem um papel importante quando a gente fala da mastigação, pelo fato deles combinar com os radicais, né? E aí ele vai ter outras coisinhas aí, de maneira que tende a reduzir a recombinação, tá? No final das contas é isso. Tende-se a reduzir o número de recombinações quando o oxigênio está presente, por isso que ele tem um papel importante, tá? Ok. Os outros dois da direita aí, primeiro, seriam reações típicas, né, de oxidação. Qualquer processo de degradação de polímeros envolvendo oxidação segue essa rota aí, né? Formação de peróxidos, né? Eu falei isso na disciplina de tecnologia já faz um certo tempo, né? Então aí seria, por exemplo, a formação de um peróxido, que poderia ser esse aqui, né? Esse que está aqui embaixo, né? Ele pode pegar um hidrogênio de outra cadeia e se estabilizar, digamos assim. Então ele está mostrando um processo típico, né? De oxidação, né? De uma borracha, tá? Então, não é nada demais isso aí, não. Só mostrando que o oxigênio reage e aí depois pode tirar um hidrogênio de outra cadeia, né? Depois você tem lá 2 hidroperóxidos, pode ter outras reações com liberação de água, né? Típico de qualquer processo de oxidação. E esse outro esquema aí? Um processo típico de clivagem, né, de uma cadeia de borracha natural, tá? Da polisopreno, né? A borracha natural é um metilbutadieno, tá? Metilbutadieno, exatamente isso aqui, tá? Então, essa é a borracha natural, poliisopreno, ok? Existe o poliisopreno sintético também, né? Ok. Próxima pergunta aí. Analise a curva a seguir de medida da viscosidade imune em função da temperatura e com e sem peptizante. Então, primeira coisa, só um detalhe que eu quero que vocês anotem aí, o que é a viscosidade imune? É uma medida de torque, tá? É uma medida de torque que você usa como uma medida de massa molar no controle de qualidade de borrachas, tá? É um equipamento super simples, né? Trabalha em velocidade bem baixa, né? Você coloca um composto lá, ele começa a girar numa câmera, né? E aí o torque você associa à viscosidade, né? Porque quanto maior o torque, maior a viscosidade, né? Então você tem dois conjuntos de números aí, um que está acima da curva e outro que está abaixo. O que está acima não tem peptizante, o que está abaixo tem peptizante. Qual é a conclusão? Esse número que está na curva, ele é o quê? Viscosidade imune. Então você pode pensar isso aí como processo de mastigação mesmo, né? Sendo que a mastigação do grupo de cima foi feita sem peptizante e a do grupo de baixo foi feita com peptizante. Bem simples isso aí.
Para uma combinação de tempo e temperatura com o fertilizante, você consegue reduzir mais a viscosidade. Reduzir mais a viscosidade, exatamente. E para uma dada situação ali, vamos supor, sem peptizante, se a temperatura aumenta ou o tempo, o que acontece? Diminui a viscosidade, não é isso? Ou seja, só falando aí que você tem uma eficiência maior, né, quando aumenta essa temperatura aí. E quando aumenta o tempo, tá? São só alguns dados, né? Isso aí é típico, né, para mostrar, né, que você deixa um certo tempo ali, né? Como eu disse a vocês, né? Vê se o cara deixa 1 minuto lá no Banbury fazendo uma mastigação prévia antes de colocar outros aditivos, né? Embora, como eu falei, possa até colocar a carga antes. Mas em termos práticos é muito simples mesmo, tá? O processo de mastigação nada mais é do que o cara colocar por 1 minuto a borracha no Banbury e deixar, tá? Não tem nada de grandes coisas não, tá? Tô virando a folha aí. Professor, o que é que o fertilizante ele tem essa ação de aumentar a eficiência do processo? Qual? O que ele tem? De catálise mesmo, né? Devido à composição química deles, né? Então ele ativa um processo de cisão, né? Como é típico de vários tipos de compostos, né? Então ele como meio que induz mesmo, ou seja, reduz a energia, eu vejo sempre assim, né? Ele reduz a energia para o processo acontecer, né? Quer botar umas palavras aí, Vinícius? Tu que é o cara de química aí. Não é um processo de catálise, é isso, né? Você pode ver dessa forma, né? Você tem ali uma redução de energia, né? Devido à natureza química dos compostos, né? Você mexe com catálise, né? Dá uma outra rota, né? Uma rota alternativa. Uma rota alternativa, isso. Às vezes é uma coisa intermediária, ele forma um intermediário, né? Ele forma um composto intermediário ali, que tudo isso que facilita, ou seja, no final das contas, baixa a energia para o processo acontecer, né? Então, às vezes até pode formar um intermediário ali, sabe? É natureza química mesmo, né? Então a quantidade, isso aí é um valor que normalmente a gente vê nas formulações, é 0,1 a 0,125 PCR, tá? É bem pouco mesmo. Eles são muito eficientes, né? Zero 0,1 a 0,125. Qual seria o problema em usar quantidades maiores? Ou seja, além da necessária? Ia fazer o inverso, né? Não. Não seria o principal. Poderia acontecer isso, mas... Vamos pensar em relação... vamos deixar vocês pensarem mais um pouco. Se você usa mais peptizante além do que ele... Além da função principal dele, o que pode acontecer? Pode degradar? Acelerar a degradação durante o uso, tá? Acelerar o processo de degradação durante o uso. Então, gente, aí são 3 compostos, né, usados, tá? Esse pentaclorotiofenol, né? E difenilsulfeto de benzamido. Pentaclorotiofenol é muito falado, né? Mas aqui ali se fala sobre o efeito tóxico desses materiais, né? Você encontra algumas literaturas falando disso, tá? E aí embaixo tem uma frase só para dizer que às vezes os caras usam outros compostos nesse sistema de peptizantes, tá? Então às vezes o peptizante não é só um composto químico, ele pode ter mais de um, tá? Como por exemplo esses ativadores, tá? Então eu vou falar de ativadores mais para frente, associado ao sistema de cura, tá? Ao sistema de vulcanização. A gente vai falar aqui do óxido de zinco
e do ácido esteárico, tá? Eu vou falar desses dois compostos químicos usados no sistema de cura de borracha com enxofre. Sendo que esses ativadores que estão aí não são isso, não tem nada a ver com a cura, tem a ver apenas com, digamos assim, o aumento da eficiência da atuação do peptizante químico, tá? Então eu vou dar uma lidinha rápida aí, né? Os ativadores, eles permitem, né, a quebra, né, começar numa temperatura menor e acelerar a peptização termooxidativa. Eles são complexos, né, quelatos, né, desses compostos aí, né, fitalocianina, acetilacetona, né, com metais tais como ferro, cobalto, níquel ou cobre, né, típico, né, desses compostos aí, né, sempre tem esses elementos metálicos, né. Atualmente, né, a maioria são quase que exclusivamente complexos de ferro, né. Esses quelatos, né, que são os complexos, né, eles facilitam a transferência do oxigênio pela formação de um complexo de coordenação estável entre o átomo do metal e a molécula do oxigênio. Isso vai enfraquecer a ligação oxigênio-oxigênio e o oxigênio torna-se mais reativo. Por causa da alta efetividade dos ativadores ou intensificadores, né, esses boosters, né, eles são contidos, ou seja, adicionados apenas em pequenas quantidades no agente peptizante. Então, ele está apenas falando um pouquinho de um outro composto que pode fazer parte desse sistema de peptização, tá? E aí, de certa forma, está explicando a atuação dele, tá? Então, ele vai ajudar aí nesse processo termooxidativo, tá? Beleza. Qual seria uma vantagem de adicionar carga com o peptizante? Na hora de colocar o peptizante, já colocar a carga. Qual seria um interessante nesse aspecto? O que poderia ser positivo? A carga pode formar ligação na cadeia? Ligação na cadeia. Ela só fica ali fisicamente. Não, a gente vai falar da sílica, por exemplo, quando normalmente os caras usam o silano, né? E aí ele forma realmente ligação química com a borracha, né? Devido à presença do silano. Mas não seria isso aqui. Vamos pensar só no aspecto peptização. O que a carga poderia ajudar a peptização? Não. Então a gente está falando da ação peptizante, que é uma ação o quê? De quebrar cadeias devido a um processo termooxidativo, né? E o que a carga poderia ajudar nisso aí? Simplesmente pelo fato de a tensão aumentar, a tensão do meio, tá? Ou seja, você teria uma tensão maior associada ao meio que poderia ajudar nesse processo aí de quebra molecular, tá? Agora, poderia ter um efeito negativo aí, se você colocar a carga junto com o peptizante. Qual seria o efeito? É o fato da carga de repente poder absorver esse peptizante e o peptizante não atuar mais, tá? Então acontece isso muito em certas situações da carga atrapalhar. Por isso que a ordem de adição dos aditivos é fundamental, tá? Você tem que saber a hora de colocar cada um, porque senão pode ter um efeito antagônico ali. Você coloca ela com um objetivo, mas ela atua no outro, né? Cargas como sílica tem muito essa característica mesmo, né? De absorver certo tipo de aditivo e ele não ter a função dele, ele não conseguir fazer a função dele, tá? Então o efeito negativo é, de repente a carga absorveu esse peptizante e ele não ter a função dele, não atuar, tá?
Bom, outro aditivo, além do peptizante de carga, seria os estabilizantes, né? Estabilizante sempre vai estar presente em borrachas, né? Por quê? Porque as borrachas, elas são polímeros, e os polímeros são suscetíveis à degradação. E polímeros de dienos mais ainda, porque tem uma dupla por mero, né? Ter dupla é algo extremamente vulnerável, digamos assim, para degradação, né? Então as borrachas como natural, SBR, apesar da SBR ter um certo percentual de saturação, né, porque ela é um copolímero com estireno, mesmo assim são materiais altamente insaturados, né? Então os estabilizantes estão sempre presentes, tá? Sempre. Então por que eles não devem ser dosados junto com o peptizante? Ele vai fazer com que diminua a chance de haver quebra. A ação de quebra, porque ele tem uma ação oposta, né? Como se fosse um anti, né? A antipartícula dele, digamos assim. Então, hoje em dia existe um tipo de peptizante que ele não atua quebrando cadeias, ele atua simplesmente reduzindo viscosidade, tá? É como se fosse quase um efeito de um plastificante mesmo, de um plastificante não, de um lubrificante, né? Então, são o quê? Moléculas pequenas que lubrificam ali, reduzindo a viscosidade do material como um todo, tá? No final das contas é isso. Então, é redução de viscosidade devido à adição de um composto químico, né, de viscosidade baixa, em que a viscosidade do material como um todo reduz sem ter a quebra molecular. Então, eles são chamados de peptizantes físicos, tá? Um exemplo clássico, estearato, tá? Estearato de zinco. Exemplo clássico aí. Isso aí é degradação termomecânica, né? No caso da física, do peptizante físico. O peptizante físico não teria mudança na cadeia polimérica. Tá? Seria apenas a introdução de uma molécula pequena no meio que faz reduzir a viscosidade do material como um todo. Se você coloca um estearato lá dentro da borracha, a viscosidade do composto diminui, digamos assim. Então aí não teria ação de quebra molecular, tá? É simplesmente a redução da viscosidade pela ação de um composto de massa molar pequena adicionado. Então, um sabão, né? O estearato é um sabão. Um sal de ácido graxo, né? Qual é a vantagem? Eu citei na aula passada, por exemplo, o fato de você quebrar cadeias tem um efeito negativo em que propriedade? Mesmo que você vulcanize depois. O que aumenta quando tem ponta de cadeia? Esterese, né? Então seria uma vantagem a ser citada aí, tá? Tem lá poucos resultados falando de trabalhos comparativos, né? Mas o grande aspecto seria esse, né? Redução da esterese. A vantagem seria a menor esterese, porque tem menos ponta de cadeia, tá? E também tem menos tempo, né, associado, mas aí já não seria tanto. Entendi, não é que redução da esterese por causa de quê? Porque quando você quebra a cadeia, nos outros dois processos que eu citei, você está gerando mais ponta de cadeia. E mais ponta de cadeia vão gerar o quê? Aqueles segmentos que não vão, digamos assim, auxiliar na elasticidade da rede. A gente não gerou um fator de correção na aula passada, né? Porque as pontas de cadeia, elas não vão contribuir para a elasticidade da rede, porque só contribui para a elasticidade da rede os segmentos que estão entre duas reticulações.
e uma ponta de cadeia nunca contribui. Tá? Até existe uma possibilidade de você vulcanizar a ponta que os caras fazem, que é, por exemplo, se eles colocam um grupo reativo numa ponta de cadeia, e tem uns poliglutadianos que eles fazem isso. Eles colocam um grupo reativo, e aí eles podem reagir à ponta de maneira que nem a ponta sobrou, digamos assim. Até ela está amarrada. Então, nesse caso, seria uma solução. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, se você tem ponta de cadeia no maior número, você tende a ter uma esterese maior. E a esterese é sempre perda. Porque isso aqui é um segmento que não contribui para essa coisa de ir e voltar, né? De elasticidade. Né? Então, esse grupo solto aqui, quando você aplica um esforço lá, ele sempre vai gerar calor lá sem ter recuperação. E isso aí aumenta a esterese. Tá? Vantagem de usar esse perfil físico, então. Petizante físico, uma vantagem seria essa. Agora, de novo, só para enfatizar, em termos práticos, o peptizante é você coloca durante um tempo um dado composto químico ali, né? Ou então ação mecânica, isso só. Né? Não tem esse glamour todo que eu estou falando aqui, né? Fica uma coisa bem, né? Mas lá não, é só o cara joga lá um composto químico, abre um saco lá, joga no polímero, daqui a 1 minuto joga o segundo, joga o terceiro e aí vai, tá? Beleza? Está entendido aí o que é peptizante, né? Eu até falei meio na ordem, né? Porque ele seria o primeiro a se adicionar, né? E aí viria a carga 10 e 10. Vamos lá. Então aí a carga mais importante, né? Da indústria de borracha é o negro de fumo, né? É o carbon black, né? O termo em inglês, né? Tem autores que traduzem como negro de carbono, né? Mas não é certa essa tradução, né? É negro de fumo. Então, o negro de fumo é o quê? É carbono, tá, gente? É carbono puro. Ele é obtido do quê? Um processo de pirólise de hidrocarbonetos, tá? Processo de queima de hidrocarbonetos com certa restrição de oxigênio, tá? Então, se você tem uma certa restrição de oxigênio durante o processo de queima, você gera essas partículas que tem uma característica de fuligem, né? O negro de fumo é uma fuligem mesmo. Quem trabalha com negro de fumo sabe, ele é bem levinho, né? Material que tem um caráter mesmo de fuligem. Então ele tem uma afinidade muito grande com a borracha natural, né, principalmente, as outras também, mas vamos pensar primeiro na borracha natural, foi a primeira aplicação. Eles têm uma afinidade muito grande, né, pela natureza química, tá? Semelhança química, carbono, e apesar de não ter o glamour da época, foi a primeira nanopartícula, né, usada aí em materiais poliméricos. Foi o primeiro nanomaterial, digamos assim, o pneu, né, sei lá, borracha reforçada com negro de fumo, porque as partículas são na faixa de nanômetros, tá? Então isso é uma das explicações para a alta ação reforçante, ou seja, o sucesso que essa carga tem, tá? Então ela tem uma natureza ali quase grafítica, né? Se você for olhar a estrutura, né? Tem uma certa semelhança com grafite, a estrutura química, né? Mas eles falam que sei lá, como se fosse uma coisa meio deformada, uma grafite meio deformado, a estrutura, né, dos hexágonos, né? Então, como eu falei, negro de fumo, uma carga, né? Mais importante aí na indústria de pneus. E você sempre tem ali um certo probleminha, né? Porque assim, quanto menor o tamanho de partícula, mais reforçante ela é, né? Porém, mais esterese o produto final tende a ter, tá? O negro de fumo ele dá uma contribuição muito grande na esterese do pneu, né? Eu estava falando ali na influência da molécula em si, mas o negro de fumo ele tem um papel muito grande nessa esterese, né? Porque a ação de esterese, no caso aí, na deformação de pneu, nada mais é do que a superação das ligações de Van der Waals existentes entre a partícula de borracha e a molécula de polímero, tá? Então, se você deforma uma borracha com um negro de fumo,
Em baixas deformações, cerca de até 10%, inferior a 10%, né, tende a superar essa interação de Van der Waals existente entre a borracha e a partícula de negro de fumo. E isso vai gerar um calor ali. Tá? Então a contribuição de esterese se dá devido a isso. Tá? A superação das interações de Van der Waals em baixas deformações. Tá? Então a cada ciclo de deformação ali você tem a geração de um calor ali. Né? Porque não é uma coisa... Claro, se você tirar a deformação, elas se aproximam e restabelece a ligação. Mas toda vez que supera, digamos assim, você deforma de novo, vai gerar esse calor. E a esterese vem disso. Tá? A esterese vem disso. Então, quanto menor o tamanho de partícula, mais ligação de Van der Waals vai ter. Né? E, portanto, mais esterese tem. Tá? Então, é daí que vem essa história. Quanto menor o tamanho de partícula, mais esterese tem. Porém, mais ação reforçante tem. E daí que veio o sucesso da sílica, né? Dos anos 80 para cá, né? Que a sílica ela tem um papel muito importante nas borrachas, né? Que tem um tal do pneu verde, que é exatamente reduzir a esterese. Tá? E aí vem a pergunta que ele fez, né? Por que ela reduz a esterese? Porque a sílica se liga quimicamente e não tem essa questão de superar a ligação de Van der Waals. Ela tem um silano lá que amarra a cadeia a partícula quimicamente. E aí já não tem mais isso. Tá ok? E a capacidade de reforço? Por que ela é maior? De quem? Por exemplo, menor tamanho de partícula, mais... Ah tá, aí é interação mesmo, né? Quanto menor o tamanho de partícula, mais interação tem. E aí mais reforçante vai ser. É típico de tamanho de partícula, né? Dos reforços em geral. Né? Isso. Quanto menor o tamanho de partícula, mais ação reforçante ela vai ter, né? 10h20 a gente para. Então você tem uma hierarquia aí, que seria, vocês podem colocar como partícula individual, agregado, aglomerado e pellet, tá? É porque eu dei uma viajadinha aqui, né? Não estava nas perguntas exatamente. Então eu falei o que era negro de fumo. O que você colocou aí sobre negro de fumo, Cássio? Eu coloquei que é um carbono, que é uma carga, que é um carbono puro obtido na pirólise de hidrocarboneto com certa restrição de oxigênio. Sim. Coloquei mais coisas também, sabe? Mas Pronto. afinidade grande, Tá, eu vou falar mais sobre isso, tá? Esse negócio de afinidade aí que eu perdi. Tá. Hierarquia. Então, certo. Aí vem a próxima pergunta. Quais as hierarquias de formato dessa carga, né? Então você tem a partícula individual, que é na faixa de nanômetros, né? Você pode ter ali na faixa de menos de 100 nanômetros, 20 nanômetros, um pouco mais. Aí você tem aglomerados, ou melhor, agregados, aglomerados e finalmente pellet, né? O pellet é o que? Normalmente uma coisa feita, digamos assim, pelo homem. Os outros não, os outros são devido ao processo em si, né? A pelletização é só uma busca de quê? De gerar tamanhos maiores para ser mais fácil de processar, de transportar, digamos assim. Então os caras vendem na forma de pellets, né? Trabalhar com pó de negro de fumo é sempre complicado, né? Então as indústrias evitam, a não ser que o cara use em tinta, por exemplo. Eu trabalhei com negro de fumo uma vez, né? Para reforçar polímero. Ele é bem chatinho de trabalhar, é muito leve, qualquer coisinha ele flutua ali. Por que ela é reforçante? A gente já falou, né? Natureza nanométrica e afinidade grande, né? Devido à natureza química com a borracha, tá? Quais as duas propriedades mais importantes que caracterizam o negro de fumo? Bom, essa tabela aí já fala um pouco, mas a gente pode citar que é o seguinte: área superficial e estrutura, tá? São as duas propriedades. A área superficial do negro de fumo é basicamente associada ao tamanho da partícula, tá? Embora para outras partículas, às vezes você tem a dependência muito grande da porosidade, né? No negro de fumo você pode desprezar isso. Você pode pensar uma relação direta com o diâmetro da partícula, tá?
Então, quanto menor o tamanho da partícula, mais reforçante é. Por quê? Porque tem mais área superficial, né? Então, se você olhar aí, segundo essa numeração da STM, né, esses números lá da parte de baixo da tabela, eles são mais reforçantes do que os de cima. Então, você tem os grades de negro de fumo, né? A série 500, a série 100. Então, a série 100, por exemplo, ela é mais reforçante do que a série 500. Então, a depender da parte do pneu, por exemplo, você vai ter a escolha de um grade, tá? Então, se você quer uma ação mais reforçante, como uma banda de rodagem, você vai buscar essas partes mais inferiores, sabendo que as do meio aí, ela balanceia bem a questão de reforço com menos esterese, né? Ela não é tão reforçante quanto a de baixo, mas também dá menos esterese. Pronto, gente, tá bom por hoje, né? Estrutura. Estrutura tá o quê? É o desvio da esfericidade da partícula, tá? Da esfericidade da partícula, embora vocês coloquem os parênteses aí, na verdade é do agregado, tá? E, apesar de a gente falar em partícula, ela tende a vir mais como agregado. Um agregado de partículas. Então, quando ela desvia disso, ou seja, às vezes fica uma coisa meio fibrilar, né? Aí você vai ver que ela tem uma ação mais reforçante.